Ostentando, isso mesmo, Davi Brito mostra vida em Santiago, Chile. E vou te contar também sobre Chocou com carro. VTube mostra carrão de luxo e choca a web. As pessoas têm medo, foi o que ela disse. Bom, vai ser internado, isso mesmo, gente. Justiça manda internar menino que tirou a vida da própria família. Nós vamos também falar sobre isso. E sem vencedor, Power Couple, exatamente. Não tem ganhador. Foi o que disse os apresentadores, dando bronca nos participantes. Bom, então você que tá aí, esquece não, por favor, é muito importante que você deixe o seu like, que você deixe o seu joinha, que você não saia, não continue o vídeo antes de deixar o like, tá bom? É isso, gente, porque senão o povo acaba esquecendo e depois esquece de dar like, né? Bom, vamos falar, começando aqui, sobre Davi. Davi que tá curtindo a vida, Davi que tá curtindo essa viagem ali pro Chile, ele, a irmã, o cunhado, todo mundo, né, gente? Quer dizer, todo mundo não, né? Só foram os 3. E o Davi tá ostentando, gente, isso aí. Davi tá postando fotos, uma mais linda que a outra, na pura elegância, sabe? Naquela coisa chique mesmo. E a gente vai mostrar pra vocês aqui, inclusive, Famoso reagiu. Também vou falar pra vocês sobre isso. Vamos ler aqui no portal BNews, que traz essa informação sobre Davi Brito. Davi ostenta em viagem internacional e cantor famoso reage. Olha aí, gente. Olha a roupinha do Davi, ó. Tá chique o menino, né? Bebendo vinho. Também tem foto dele bebendo vinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Ó. Davi surpreendeu os seguidores nesta quinta ao publicar registros de sua viagem ao Chile. O campeão do BBB está curtindo dias de descanso em Santiago e durante a tarde visitou o espaço Energy Costanera Center, um dos pontos turísticos da capital chilena. Nas fotos publicadas no Instagram, o baiano aparece degustando uma taça de vinho, com um visual moderno, descontraído, que tem adotado nos últimos meses. Em outro clique, ele exibe uma elaborada tábua de frios, com queijos variados, frutas secas e salames. Eita coisa boa, hein? Vocês estão vendo aqui, ó, o perfil do Davi. Aqui a gente vai passar, que dá pra gente aqui ver as fotos, tá? Olha aí, ó. Vamos passar pra gente ver? Olha que coisa... Gente, olha esse pratinho aí. Olha aí, esse pratinho de frios. Essa tábua de frios com queijos, né? Salame, fruta seca. Coisa de... Gente... Chique demais, né? Quanto que será que custa um Chique no útil. pratinho? Chique no último. Quanto será que custa aí esse pratinho simples? Será que é caro? Eu sei que não deve ser barato, não. Barato não é Barato mesmo, não é, não. nega. Tem certeza. Não é barato, não. Tá? Bom, a publicação já ultrapassou 18 mil curtidas e rendeu milhares de comentários. Entre os famosos que interagiram com o post, o cantor Natanzinho Lima escreveu No 12, expressão que costuma usar para desejar energia máxima e alto astral. Fãs de Davi também reagiram com entusiasmo. É só bênção na sua vida, campeão, comentou um seguidor. Ele é chique, o homem tá todo estiloso, elogiou outro. Aproveita, você merece o mundo, te amo, Davizinho, declarou o terceiro aí, né? Mais uma pessoa. Bom, gente, olha essa imagem da Davi aí, ó. Vocês estão vendo Davi com a taça aí, né? Ó, coisa chique. Gente, o menino tá chique demais, né? Tá Olha, chique essa viagem aí demais. vai render bons conteúdos. Vai. Aliás, conteúdos lindos, né? Tô gostando de ver. Ele que, inclusive, foi com uma mala cheia, né? Lá pro Chile, né? Fez questão de mostrar ali as roupas que ele estaria levando. Muita roupa. Até falei isso aqui pra vocês. Parece que o Davi vai ficar lá por muito tempo, né? Porque é tanta coisa que ele levou pra esse lugar. Meu Deus do céu. Ele já foi uma vez pro Chile, né, nega? É a segunda vez que ele vai. Segunda vez. E Foi ele a primeira vez, gostou, agora foi de retornou. novo. Inclusive, ele já tinha dito que as coisas lá são bem carinhas. São bem carinhas, tá? Mas tá gastando, né, gente? É dinheirama aí. E é isso, né? Curte a vida mesmo, aproveita. E é isso, Davi, sucesso. Bom, gente, e vamos dar sequência? Porque agora nós vamos falar de quê? De VTube. Ela mesma. Dona VTube. Dona VTube chocou a web mostrando o carro de luxo que ela e sua família agora possuem. E ela disse que as pessoas estão morrendo de medo. Pois é, pessoas estão com medo. E ela falou que tem até dificuldade para estacionar. As pessoas têm medo de estacionar esse carrão. O carro está avaliado em R$ 1.400.000. Não é pouca coisa, não. E aí ela mostrou para os seguidores dela esse novo carro, né? Como eu falei, da família.
e contou que o marido dela, Eliezer, comprou esse carro, esse Cadillac Escalade, acho que é assim que se fala, após eles fazerem uma viagem e levarem muitas malas. E aí, por conta disso, por conta de tantas malas que eles acabam levando sempre, foi comprado esse carro de tamanho mega, hiper família, né? O carro que é o maior carro que você já viu. Não tem outro igual, maior do que esse não. E a gente vai assistir a VTube contando pra gente um pouquinho desse carrinho dela. Vamos lá. Tem que colocar o tamanho do carro. Diz meu marido que é porque eu fui pra Gramado e levei acho que 10 malas. E ele falou que tinha educação, então ele comprou um carro. É uma Escalade Cadillac, eu nem conhecia direito. Só sei que não tem maior que esse. Ele pegou o maior. E daí onde a gente vai, as pessoas que vão no estacionamento não querem parar o carro. Ficam com medo, porque nunca tem gente tipo assim, eu não vou parar porque se riscar ou não couber, vai lascar. Aí e é isso. Não tem como parar na rua, não cabe, gente. Não cabe em lugar nenhum. Mas como eu não dirijo, então pra mim, né, amor? Olha eu do lado do carro, eu tenho que realmente subir um degrau pra subir no carro. Eu sumo do lado do carro. Eu sumo. E aí eu tenho que colocar o tamanho do carro. Meu Deus. É uma casa, né? Dá pra morar lá carrão, dentro. né? Uau. Meu Deus do céu. Gente do céu. Dá pra morar dentro do carro, né, gente? Vamos combinar. Dá pra levar os móveis, dá pra levar roupa, dá pra levar tudo. Cabe tranquilamente aí, né? Tranquilamente. Cabe tudo, né, Gá? Gente, surreal, hein? Que monstro é esse? Coitado de quem vai estacionar, porque não vai achar realmente, como ela falou, não tem como achar lugar pra estacionar. Quem é que faz um espaço de estacionamento? Deve ter, claro, né? Mas eu fico assim, não vai ser qualquer lugar que você vai encontrar um espaço para estacionar um carro desse tamanho. É uma van, praticamente. É. Uma minivan, sei lá. Tem que ter, tipo assim, um local tipo para ônibus, né? Para caminhão. Sei, porque o carro é do tamanho disso, né, gente? Pelo amor. Bom, e aí, curtiram? O que vocês acharam aí? Eliezer mandou bem comprando esse carrão aí? Bom, né? Bom. Gente, agora nós vamos sair um pouquinho desse assunto leve que nós estávamos falando e vamos adentrar no assunto um pouco, infelizmente, bem infelizmente, pesado. Falar daquele caso, daquela tragédia que aconteceu, tá? E nós estamos segurando pra não É, falar desse assunto já há um bom tempo, né, É. nega? Mas não tem como. não tem como. A gente... Tá pipocando aí, Pois é, como diz Davi, tá né? pipocando. Infelizmente, a gente vai ter que falar sobre isso, que é o caso desse adolescente, né? Esse menino que tirou a vida da própria família. E aí nós vamos trazer aqui pra vocês que foi um caso que chocou ontem, chocou de maneira assim horrenda, né? E aí a gente vai falar aqui pra vocês porque a justiça mandou internar ele, tá? Tomou ali. Muitos quiseram saber o que vai acontecer com esse jovem, com esse adolescente, como é que a justiça vai lidar com ele, né? O que ele fez, o crime dele foi um crime hediondo, foi um crime que supera, eu acho que ninguém... Bom, a gente sabe, quem lê... Só contando a história, nega, ele tirou a vida dos próprios pais, é isso? Aí estava relacionado a uma viagem que ele Isso. queria fazer. Com a namorada, É. e os pais não deixaram, e ele simplesmente tirou a vida dos pais, do irmãozinho, enquanto eles estavam dormindo, e após isso colocou os corpos dentro da cisterna, certo? Bom, agora vamos ler aqui no portal CNN, porque a gente vai ler aqui sobre o que a justiça decidiu fazer com ele, tá? CNN tá aqui. Justiça manda internar adolescente que matou a família e pesquisou sobre FGTS. Menor, inclusive aqui no subtítulo tá assim, menor deve permanecer internado enquanto aguarda a definição do local. Internação deve durar 45 dias. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a internação provisória por 45 dias do adolescente de 14 anos que matou os pais e irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste fluminense. Após a decisão do Tribunal de Justiça, o adolescente foi encaminhado para o DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Governo do Estado. A antiga Funabem, né? Sou do tempo da Funabem. Em medida preventiva de 45 dias, até o momento, ele não conta com um advogado constituído. Segundo a Polícia Civil, o adolescente queria viajar para o Mato Grosso do Sul para encontrar uma garota com quem mantinha um relacionamento virtual desde os 8 anos de idade. Gente, esse caso aqui, ele é tão sério e isso alerta de maneira assim tão forte. Para quê?
Vocês estão entendendo que o menino mantinha uma relação com uma menina, ele tinha 8 anos de idade, e agora com 14 anos, eles ainda se relacionando. O garoto, ele comete um ato assim, sabe? E olha só, 8 anos de idade. Os dois se conheceram por meio de um jogo online. Então isso alerta muito também para nós pais, né? Infelizmente. A viagem, no entanto, foi proibida pelos pais, o que teria motivado o crime. Contrariado, o jovem pegou a arma do pai, atirou nos 3 enquanto dormiam, incluindo o irmão mais novo. Após os assassinatos, tentou esconder os corpos, como a gente já falou, jogando dentro da cisterna. O adolescente que se relacionava com ele pelas redes sociais tem 15 anos, a menina tem 15 anos, e foi ouvida pela delegacia de Água Boa, em Mato Grosso, acompanhada da mãe. De acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, o crime chocou até os investigadores. Tudo isso cria esse enredo cabuloso, horrendo, que tirou a vida da própria família, sem qualquer motivação concreta, e também a própria vida dele. Inclusive, indaguei sobre o irmão, uma criança pura, que nada tinha a ver com o relacionamento, e ele respondeu que fez o que fez para que não sofresse com a perda dos pais. Nossa, ele fez o que ele fez com o irmão para que o irmão não sofresse com a perda dos pais. Meu Deus. Faria tudo de novo, foi o que ele disse ao delegado em depoimento. Gente, aqui a gente precisa entender, porque aqui, eu não sei, aqui a gente tá tendo... Seria um psicopata? E aí? Porque isso tá sendo estudado, tá sendo analisado, né? O perfil desse jovem, desse menino. E assim, tá sendo muito debatido isso, né? A grande discussão é essa, né, nega? Onde ele vai parar sendo um doente mental ou um criminoso, né? Ou as duas coisas. Então, assim, o que resolveria? Ou o que fazer com um adolescente? Porque fez o que fez. Será que quando adquirir maioridade... E aí? Bom... Será que a doença, né? A doença, ela inibe as decisões do crime? Então há uma discussão sobre isso, né, nega? Porque é um adolescente, né, gente? Vamos dizer, uma criança. E com uma mente tão perversa... Uma criança criminosa, né? Criminosa. Tão perversa, tão maligna, tão psicopata, né? Pra ter... Nega, é um crime que vai entrar pra história, né? Dos mais horrendos, né, da história. Vai entrar, daqui a alguns anos, as pessoas vão lembrar como um dos piores crimes que já aconteceu na história desse país, né? Que é muito chocante. É chocante. E é tão chocante que ontem só se falava disso. Aí talvez você, mas o crime, todo dia tem crime, todo dia acontece alguma coisa. Sim, né, gente? Mas com esse grau de perversidade, com esse grau de malignidade, né? Podemos dizer assim, esse grau de crueldade de uma criança de 14 anos, é muito difícil a gente ver. Muito difícil. E aí, se tratando dessa questão da internação, né, que ele está aguardando para saber o local, que ele vai ficar internado, tal, e nós sabemos que aqui no Brasil, adolescentes não ficam presos, né, diferentemente dos adultos. Eles não vão para penitenciárias, tá? Eles cometem crimes, eles vão sofrer ali atos infracionais, que é o que acontece com menores de 18 anos. E aí são encaminhados para as instituições, como já falamos aqui, e lá, dependendo do tipo de crime, do que foi feito, vai receber ali as medidas. No caso desse menino aí, provavelmente vai ser em regime fechado, que ele vai ficar internado em regime fechado. Só que existe até um limite para isso, tá? Parece que é 3 anos o máximo de tempo que você pode ficar internado. E aí depois que ele adquire aí a maioridade, é claro, vai ser solto, aquele negócio todo, né? Mas ele vai ficar ainda, sei lá. Por enquanto, o que foi decidido aqui que nós estamos vendo... Vai ser solto, plenamente solto, ele vai ficar em observação, não sei, então, porque ele tem um problema. O que acontece? Quando o adolescente ele é preso, né? Preso não, que ele não é preso. Quando ele sofre essas medidas, né, que os adolescentes sofrem, no caso eu acredito que vai ser em regime fechado, regime fechado, 3 anos eu acredito, porque o ato dele, no caso, internação em regime fechado, porque o crime foi bem hediondo, né? Então não vai sofrer uma punição leve, uma advertência verbal, uma liberdade assistida, uma semi-liberdade.
que ele fez foi algo totalmente grave. Muito grave. Muito, muito, muito grave. E assim, gente, vamos ver, né? O que vai acontecer com esse jovem aí, né? Ai, é complicado. É complicado. E aí? Será que 3 anos é muito pouco, né? É claro que todo o objetivo ali de um adolescente ficar, no caso, contido e depois ser solto... Eu tenho curiosidade de saber após os 3 anos, né? Ali que ele... Eu acho que ele vai ficar em algum tipo de observação, acredito que sim. né? Provavelmente. Que ele cometeu ali um crime. Provavelmente. Ele não pode ficar livre, solto e Será? leve, né? Como se... E esquece... A gente sabe que durante a internação, enquanto eles, os adolescentes que cometem tais coisas, ficam internados, eles têm ali escola, é obrigatório ter ensino, no caso, né, atividades pedagógicas, acompanhamento psicológico. Sim, dentro da própria Degrassi tem isso, é. Tem que ter isso, né, porque o objetivo ali é ressocializar, é trazer esse jovem de novo, né, esse adolescente para ressocialização e tudo mais. Bom, gente, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse adolescente que é complicado. Acho até que a gente já pode trocar de assunto. Pode. Bom, vamos falar agora de... Saindo desse assunto, vamos entrar no Power Couple. Casais levam bronca. Não tem um ganhador. Foi o que os apresentadores disseram ali. Não tem ganhador. Estamos na reta final do jogo. Essa eu não entendi. Eles quiseram dizer ali para as pessoas jogarem. Para as pessoas não ficarem dormindo, achando que o jogo faça alguma coisa, se movimente. Você pode ser um dos ganhadores, porque não tem um ganhador definido. Inclusive foi o Rafa Brites, né, que deu bronca ali no pessoal. Vamos até ler aqui no Ibaía. Rafa Brites dá bronca, Domini ironiza e eliminação. Eu não vou ler tudo, gente, porque muitos assuntos aqui já ficaram, né, meio gastos. Eu vou aqui para Rafa Brites e Felipe Andrioli, que dão bronca, né? A gente vai falar mais disso aqui. Com o jogo chegando na reta final, os apresentadores Rafa Brites e Felipe deram uma bronca nos participantes que estavam na DR e pediram maior movimentação de jogo, além de afirmarem que não existe um casal favorito a ganhar o prêmio. Realmente, não existe, né? Durante o discurso de eliminação, o apresentador ponderou que apenas ganha quem se joga de verdade no jogo, nas provas e na articulação das votações e dinâmicas. Só jogando para ganhar, ou pelo menos para voltar para casa sabendo que deu tudo aqui no Power. É o público que exige o máximo de vocês. Eles que querem tudo. Rafa completou mandando um recado para quem permanecer no Power. O recado é claro, ninguém vai ganhar parado vendo o tempo passar. Ainda tem muita coisa para acontecer. Qual seria essa jogada? Qual mudança dá para surpreender no game? Só vocês vão descobrir isso. Imagina só ganhar esse programa. Bom, gente. E aí? Será que alguém mudando ali a rota ou fazendo alguma coisa diferente pode virar favorito na altura do campeonato? Você reparou já que o Rafa ele é muito mais incomodado com a questão do jogo, né? Com a dinâmica do jogo do que a própria, né? A esposa dele. A esposa, né? Que parece estar mais voltada para o entretenimento, que é entretenimento bem raso, assim, né? Que é um bom entretenimento, é um entretenimento que a gente curte, né? Ele é muito mais incomodado, né, com a questão da jogatina ali, né? E é legal essa diferença entre eles, né? Mas é engraçado porque eu esperava menos dele, assim. Eu esperava ele bem mais paradão e ela bem mais enérgica quanto a isso. Mas ele é bem preocupado quanto a isso. Ele é bem preocupado, ele é bem preocupado. Ele quer que o jogo ande. O jogo tá parado. Tanto que ele ficou bem aborrecido, chateado com a saída da Gretchen. Você lembra, né? Que ele ficou totalmente... Né? E foi justamente por isso mesmo que a Gretchen não se entregava, né? Ali, não estava se entregando ao programa em si. E estar preocupado com o jogo é estar preocupado com o programa. Claro. Porque o programa, a dinâmica, ainda mais se tratando de Power Couple, toda a dinâmica do Power Couple está atrelada ao jogo, né, nega? O jogo propriamente dito. Pois é. Bom, gente, e a questão é, será que dá tempo? Será que já tem um vencedor? A gente sabe que as torcidas estão assim, meia divididas. Temos Carol e Radamés. Em contrapartida, nós temos Domini e Adriana, que são os casais que mais conseguiram, né? Conseguiram ali um pouquinho da comoção aí do público. Fora eles dois, tem o restante, mas que vem aí por causa deles, né? Que vem aí como ajudantes, assistentes, podemos dizer assim. Mas eu acho que tá entre Carol e Radamés ou Domini e
a Adriana. Eu acho que tá entre esses dois Eu casais acho que aí. a Carol leva isso aí. Eu também acredito que a Carol Quando for a que final, vai vencer. a hora de votar mesmo, acho que a galera vai se unir, Eu também acho. vai todo mundo pra dentro. Eu acredito também. Eu acho que nenhum outro casal ali, Thalira, né, o Rafa, né, o esposo dela, a Rayane e o Vitor, eu acho que eles não conseguem E chegar. ele falou isso mesmo, que não tem vencedor pra eles Claro, jogarem, né, pra eles óbvio, né? começarem a... Poderia ser diferente, né? Agora, isso, né, nega, eu sempre falo isso aqui, isso reflete no descaso da produção em relação ao programa, né? Porque está realmente largado as traças, né? É, Ninguém faz absolutamente Não tem nada. nada pra Nada. renovar. nada, Enfim, nada. eu, Você não vai ter nada, você vai ter isso aí que você tá tendo. eu Isso. só espero que a Fazenda eles não façam isso, né? Porque lá pro meio do período começa sempre essa escassez de jogo, as pessoas começam a ficar, né? Aí é a hora de inventar alguma coisa. O cara, ele tem muito isso, né? Ele é muito pragmático, é aquilo sempre, é aquilo. Pra inovar é muito difícil, cara, ele inovar, né? Enquanto o Boni é demais, né? Ele faz até muita coisa, o Carelli é de menos. É verdade. Ai, bom, gente, e aí? Comenta pra gente, deixa sua opinião aqui, é muito importante, tá? O que você pensa. Não esquecendo, por favor, de deixar o like. É muito importante aqui o seu like pro nosso canal, pro nosso vídeo, tá? E a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Filhos Canal.